Vocês se lembram da mulher da casa abandonada? A história daquela moça com o rosto branco que mora em uma mansão abandonada em São Paulo. Depois de desaparecer por alguns dias, ela finalmente deu as caras. E agora o assunto voltou a dar o que falar. Isso porque recentemente, no dia 20 de julho de 2022, a polícia esteve lá na casa dela e está investigando toda essa história a fundo. Mas se você ainda não sabe o que está acontecendo direito, ou quem é essa mulher da casa abandonada, fique tranquilo porque vamos fazer um breve resumo. Então já se prepare aí porque muita coisa nova saiu, inclusive entraram na casa, tem imagens de como está lá dentro e também entrevistaram a mulher da casa abandonada. Mas antes, se inscreva no canal se não é inscrito. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Deixa o joinha aí porque ele vai mostrar que vocês estão gostando dessa série de vídeos. E assim a gente vai trazer mais vídeos como esse pra vocês. E agora vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas, cara branca Marques. Opa galera, sou o Daniel da Casa Abandonada Molo. E há pouco mais de um mês, um podcast da Folha de São Paulo pegou muita força na internet porque foi exclusivo e contou a história da mulher da casa abandonada. Inclusive já fizemos um vídeo contando o começo dessa história, uma história estranha que chamou a atenção de muita gente. E como saíram mais informações sobre essa história, estamos fazendo esse vídeo justamente para atualizar vocês, trazendo no caso então o desenrolar de tudo isso. Mas antes, vamos recapitular rapidamente. Tudo começou, galera, com o lançamento desse podcast, que é escrito, investigado e apresentado por Chico Felitti. Basicamente, ele ficou intrigado com uma mansão abandonada que fica em um bairro nobre aqui de São Paulo e decidiu então investigar essa história. Em 6 episódios do podcast, Chico conta como conheceu essa casa e depois também a mulher que lá vivia, que parecia ser até mesmo um fantasma que morava naquela casa. Pois a mulher aparecia às vezes na janela, olhando de cantos, como se fosse um vulto, sabe? E também pelo fato da casa ser abandonada. Mas é claro que não se tratava de um fantasma, e sim de uma mulher com uma história real. E aliás, uma história bastante perturbadora. Então, para poder descobrir tudo sobre essa história, Chico realizou várias pesquisas, entrevistas e inclusive até mesmo viajou para os Estados Unidos, local onde ela morou, e também fez algo bastante pesado. Ele então acabou descobrindo e desvendando toda essa história, que de um filme de mistério e assombração acabou se tornando uma série policial. A mulher da casa abandonada, na verdade, se chama Margarida Bonetti. E Chico acabou descobrindo que ela fazia parte de uma lista de procurados do FBI, por ter fugido das acusações de um crime que ela cometeu. Ela teria mantido por quase 20 anos uma mulher em condições parecidas com as de escravidão. Isso tudo enquanto ela morava lá nos Estados Unidos, entre o final da década de 80 até o início dos anos 2000. Segundo os relatos, essa pessoa que foi mantida nessas condições precárias não recebia uma alimentação adequada, muito menos salário, além de maltratar e machucar a pobre coitada. Que era considerada como amiga e empregada doméstica. Foram praticamente por 2 décadas que Margarida e René Bonetti, seu marido, mantiveram essa mulher nessas condições por todo esse tempo. E foi só depois de uma ajuda de uma vizinha que fez uma denúncia que todo esse crime começou a ser investigado. Isso lá na década de 80, lá nos Estados Unidos. E o caso cresceu tanto que foi parar nas mãos do FBI, que coletou, registrou provas, relatos e construiu uma acusação contra o casal Bonetti. Na época, o marido foi acusado e participou de um julgamento, que no final foi condenado. Ele então foi preso por 6 anos e também teve que pagar uma multa referente a todos os direitos que a vítima tinha, como salários não pagos e outras coisas. Mas enquanto o marido enfrentava as acusações lá nos Estados Unidos, Margarida, a mulher da casa abandonada, acabou vindo para o Brasil, fugindo assim da justiça americana. E desde então, ela vive nessa mansão de filmes de terror, que está totalmente abandonada e caindo aos pedaços. E galera, não tá abandonada de tipo assim, ela é antiga. Precisa dar cortar a grama. Ou então pintar a parede. Não, tá tipo literalmente caindo nos pedaços, sabe? Cheio de sujeira. Uma situação deplorável, sabe, galera? A pintura e a estrutura da casa estão corroídas. O jardim já cresceu tudo, já cobre toda a parte externa, já tomou conta de tudo. Então você já pode imaginar como deve ser o estado da casa lá dentro. E como já falamos, galera, tudo isso é contado num podcast. E no último episódio do podcast, Chico finalmente conseguiu uma entrevista com a mulher, que, é claro, deu a sua versão da história. E galera, tá muito interessante e bem contado esse podcast. Vale a pena ouvir e conhecer porque está muito bem feito. Aqui no canal a gente tá trazendo assim as melhores informações de forma resumida, né? Lá foi feita uma série completa contando todos os detalhes. Caso você tenha interesse, dá uma procurada e escute o podcast completo, beleza? E voltando então para esse último episódio, nele a Margarida liga para o Chico
Chico e explica tudo o que ela acha que aconteceu lá no passado. Primeiramente, ela fala que não sabia de nada, que estava doente e que não cuidava de nada, que não tinha nenhuma responsabilidade que envolvia a sua amiga e empregada doméstica. É assim que ela denomina a vítima da história. Inclusive, ela fala muito isso, galera, que a vítima era mais sua amiga do que sua funcionária. Que amiga é essa? Nossa. Só que mesmo assim, ela disse que não sabia de nada que estava acontecendo. A amiga ficava calada, né? Não contava pra ela. Ou ela era cega e surda. Então, por exemplo, ela não sabia que a tal amiga dela estava sendo maltratada, que não recebia salário, que também não recebeu atendimento médico quando precisava. E mesmo a vítima tendo um tumor enorme, Margarida disse que não sabia de nada. Se fez daquele macaco, né? Cego, surdo e mudo. Como que alguém que se diz amiga de uma pessoa não ajuda alguém que tem um tumor do tamanho de uma bola de futebol? Tipo, totalmente nítido que a pessoa tá precisando de ajuda, sabe? Pois é, galera, na época em que a empregada sofreu todos esses maltratos, ela ainda tinha um tumor gigante, totalmente visível. E segundo os relatos, ela não teria recebido nenhuma ajuda médica e nenhum atendimento também. E foi só com a ajuda da vizinha que esse caso foi denunciado para a polícia. Então foi graças à vizinha que esse caso ficou conhecido. E um dos patrões então da doméstica acabou sendo condenado. No caso, o marido. Como isso aconteceu há muitos anos e a identidade da vítima está sendo protegida, a única coisa que sabemos é que hoje ela passa bem, galera, e está vivendo da indenização do processo que ela ganhou lá nos Estados Unidos. Então vocês já entenderam, galera, que essa história da mulher da casa abandonada, do fantasma e tudo mais, não é uma historinha inventada. É um caso real de um crime real que aconteceu lá nos Estados Unidos. Que foi tudo documentado e investigado pelo próprio FBI. Então, no caso, o marido teria pago por isso. Mas e a mulher da casa abandonada? Ela tem alguma ligação com essa história? O que vai acontecer com a mulher da casa abandonada? Bom, como vocês viram, galera, essa história é uma história bastante triste e chocante. E você deve estar se perguntando, e agora que descobriu tudo isso, o que vai acontecer com a tal Margarida? É agora que a resposta é bem complicada. Isso porque tem muitas coisas envolvendo direitos internacionais e políticos que barram qualquer ação contra a Margarida. A primeira é que a Constituição brasileira impede que qualquer cidadão brasileiro seja extraviado para fora do país. Ou seja, como na época estava sendo acusada nos Estados Unidos, mas tinha vindo aqui para o Brasil, ela não poderia ser levada de volta para sofrer as acusações, ou às vezes encarar até mesmo um processo. E como o crime também não foi cometido aqui no Brasil, né, em território nacional, ela não poderia ser acusada aqui sobre tudo que ela fez lá. Claro que cada caso é um caso, e podem existir colaborações entre a justiça americana e a justiça brasileira, mas no caso dela, isso não aconteceu. Tendo escapado do crime, ela morou aqui no Brasil na mansão abandonada desde os anos 2000 e só agora que a sua história foi revelada. E a segunda coisa é que, de acordo com o Código Penal brasileiro, salvo qualquer exceção ou caso diferente, depois de 20 anos, os crimes prescrevem. Em outras palavras, eles não podem ser mais julgados. Então, juntando o fato de que ela não pode ser mandada de volta para os Estados Unidos, não pode ser julgada aqui no Brasil por um crime que ela cometeu lá fora, e já passaram mais de 20 anos que esse crime foi cometido, não vai acontecer nada. Nada pode ser feito aqui. E aí que se você acompanhou as últimas notícias na internet nesses últimos dias, você deve estar se perguntando, então por que a polícia foi lá e entrou na casa dela, a Luísa Mel também foi lá, pegou o cachorro, que não sei o quê, por que estão acontecendo essas coisas, já que na teoria não vai dar em nada? Primeiro, a questão da presença da Luísa Mel e do instituto dela lá são obviamente pelos maus tratos aos cachorros que moravam naquela casa. Como se fosse um outro crime já no caso, né? Exatamente. Isso porque além de tudo que ela fez, a casa dela também era totalmente abandonada e ela nem cuidava direito da própria casa. Então essa operação no caso foi feita para salvar os cachorrinhos que viviam naquelas condições. Outra coisa é que depois que o podcast foi lançado, várias pessoas começaram a ir até a casa e com isso então várias pessoas denunciaram para a polícia as condições em que a casa se encontrava. E assim então várias e várias denúncias foram feitas para a polícia, inclusive denúncias dizendo que naquela casa vivia uma pessoa que apresentava ter problemas de saúde mental. E que no caso necessitaria de ajuda, pois não era nada normal uma pessoa viver naquelas condições. E agora que um verdadeiro processo se iniciou aqui no Brasil. E é por isso então que a polícia estava lá na casa, para verificar as condições da casa, se tinha saneamento básico, se tinha energia, água e também para saber se a pessoa que vivia lá estava em condições desumanas. E obviamente com a chegada da polícia se formou um grande alvoroço na frente da casa. Imprensa, ONG, várias pessoas se juntaram em frente à casa abandonada. Então, galera, a polícia foi lá por conta disso, por conta dessas condições em que a casa se encontrava, do que pelo tal crime cometido pelos Bonetes.
A polícia então queria e tinha um mandado para entrar na casa de qualquer jeito, para averiguar a situação, como já falamos. Mas a Margarida não quis deixar os policiais entrarem. Mas como a polícia foi ali apenas para isso, eles entraram de qualquer jeito. Os agentes então forçaram a porta, que estava sendo barrada por móveis, E depois quebraram a janela para assim conseguir liberar a porta para o resto da equipe conseguir entrar. e galera, a conclusão dos investigadores foi que o lugar estava em condições insalubres. Que para quem não sabe significa que não é bom para a saúde ou que causa doenças. E basicamente quer dizer que a casa estava completamente em uma zona, um nojo. Uma zona, talvez é a zona nossa é- casa, exato, entendeu? Isso tá aqui tava bagunça. tipo, mano, Não dá pra pessoa Alguém morar ali, aqui. entendeu? Aqui alguém vai passar mal. literalmente uma casa abandonada, né? E abandonada é quando não tem ninguém ali. Segundo os agentes que entraram na casa, a casa tinha luz e água corrente, mas mesmo assim parecia que não tinha não, né? Parecia que nunca viu água na vida. Tinham restos de comida por todo o chão, coisas quebradas, além de urina no chão e um cheiro praticamente insuportável dentro de casa. E o cheiro estava tão forte que os vizinhos lá da rua, lá da sua própria casa, conseguiam sentir o mau cheiro. Imagina lá dentro, velho. Nossa, deu ânsia aqui só de Nossa, só de imaginar. pensar. E nessas condições viviam tanto a mulher, Margarida, como também seu pet, o último cachorro que foi resgatado. Segundo os relatos, o cãozinho estava assustado e aparentemente desnutrido. E a mulher da casa até lutou para que o cachorro não fosse resgatado. Ela inclusive fala, devolve meu cachorro, o cachorro é meu e tal. Ela até teria escondido o cachorro debaixo da blusa. E depois que um dos agentes pegou o animal, ela teria ido por trás dele dando uma gravata nele. Não vai não. Que mulher maluca, velho. É um verdadeiro filme de terror mesmo. É a doida do filme, né? Psicodélico. A mulher ali da casa está vivendo em um verdadeiro chiqueiro, totalmente isolada do mundo, no seu canto, com a sua vida, sem ter a intenção de sair dali. Até porque, como já falamos, a polícia não foi lá para incriminar a mulher de algum crime. Muito pelo contrário, a polícia foi lá para ver se ela estava vivendo bem, se ela estava ok, vivendo uma situação de boa. E descobriu que não tinha nada de boa ali, né, galera? Porque o intuito dessa investigação era justamente descobrir as condições da casa e também saber se a mulher podia ou não ter algum problema mental. Ou de saúde e tal. Então agora, caso seja comprovado que ela tem algum problema, será aberto então uma investigação contra seus familiares e irmãs pelo crime de abandono de incapaz. Os parentes dela ainda não se manifestaram e não deram nenhuma entrevista. Mas foi descoberto que uma das irmãs fornecia comida, dinheiro e outras coisas para ela. E mesmo morando nessas condições, parecendo um lixão, a mulher não quer sair de lá de jeito nenhum. Inclusive, no último episódio do podcast, os advogados que representam Margarida disseram que ela não vai sair de lá. E bom, galera, sem nenhuma avaliação psicológica ou médica, alguns especialistas já se manifestaram. Não é especialista da internet não, viu? Especialista de verdade. Eles disseram que de acordo com os relatos, entrevistas e tudo que tá saindo sobre esse caso, ela realmente apresenta características de uma pessoa que vive em delírio mental e que possivelmente pode ter algum problema de saúde. Isso porque ela teria assumido uma ilusão de perseguição, talvez desde que fugiu lá dos Estados Unidos. Então ela tá vivendo tipo numa paranoia, porque ela acha que todo mundo é inimigo dela. Se alguém corta a árvore, é inimigo dela. Se alguém bate na porta dela, é inimigo dela. Qualquer um que tente interromper sua rotina ou que tente ir na casa, é inimigo dela. É claro que como ainda não foi feito um laudo médico, não dá pra afirmar 100% se ela tem um problema mental, ou se ela também é vítima mesmo de um caso de abandono, porque às vezes ela quer viver daquelas condições, que às vezes ela não é incapaz, às vezes não foi abandonada, ela quer viver assim e tá na brisa dela. E para de me encher o saco. Ou tem um outro caso que ela tem algum problema e ela não consegue entender qual é o problema que ela tá vivendo E vive nessas loucuras, e aí ela realmente precisa de ajuda. com certeza. Então tem um caso em que ela precisa de ajuda e tem um caso em que ela não Não quer ajuda e nem e- precisa e ela quer sabe viver daquele jeito. Exatamente. A gente não sabe ainda qual que é o dos casos. Porque pra viver nessas condições tem que ser biruta. Normal não é. Normal não é, ponto. Mas Mas talvez se ela, desse jeito, ela não é o abandono de incapaz. não é. Porque ela quer viver quer assim. viver assim. Mesmo Não alguém se tentando impo- ajudar ela, ela fala não assim, quero. não enche o meu saco. Não se importa, eu gosto de viver assim. Com lixo no chão, coisa quebrada, casa zoada. É isso. E assim, galera, chegamos no final, no desenrolar dessa história até então. Vamos ver nos próximos capítulos dessa série, dessa novela brasileira, real, né? E agora, então, comente aqui embaixo o que você acha a respeito dessa história. Você acha que ela é doida? Você acha que ela é normal? Você acha que ela merece ficar em paz? Você acha que não? Que a justiça tem que ir atrás dela? Comente aqui embaixo o que você acha. Vocês acham que tem que ir para um hospital psiquiátrico, tem que ficar lá Tem até... que ir presa, que já passou. E outra coisa, ofereceram para comprar a casa dela,
Ela não quis. Por 8 milhões, 8, sei 10 lá quantos milhões. entendeu? Ela podia ficar limpa e rica, mas ela não quer. E é isso então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Trouxemos ele aqui porque vocês deixaram muito like no vídeo anterior e a gente falou que se tivesse muito like a gente ia trazer a continuação. Então tá aí a continuação, deixa muito like nesse aqui também, porque qualquer notícia que sair, vocês já sabem, né? A gente vai trazer pra vocês. Conheça o nosso site que tá em promoção e assista outros vídeos que estão aqui no canal. É isso então, galera, vamos ficando por aqui. Isso tudo, pessoal. Valeu!